Jesus, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir, abra os nossos olhos para que possamos ver. E de uma forma sobrenatural, fala conosco aqui nesse lugar, nessa tarde. Encontra em nós um coração quebrantado e contrito. E encontrando, atraia-nos para perto de Ti. Para que vivamos uma vida plena e abundante juntamente a Ti. Fala conosco, Jesus. Em Teu nome. Amém e amém. Amém. Se você quiser sentar por algum tempo aí, fica à vontade, pode sentar. Eu não vou demorar muito tempo, mas é mais confortável para você, eu acredito. Pode fazer bem baixinho. O texto que nós acabamos de ler, Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 22, é uma indagação que alguns fazem a Jesus, perguntando a Jesus: Jesus, quantos serão salvos? Poucos ou muitos serão salvos? E Jesus dá uma resposta não tão agradável, não tão palatável, porque ele afirma de maneira categórica que nem todos serão salvos, que pelo contrário, naqueles dias haverá choro e ranger de dentes ao verem Abraão, os profetas, Isaque, e alguns ao verem isso ficarão escandalizados, porque não receberão a salvação. E obviamente que isso nos faz irmos a uma pergunta: será que eu sou desses que serei salvo por Jesus ou não? E Jesus, na mesma conversa, ele dá essa resposta. E ele afirma que aqueles que serão salvos são aqueles que andam pelo caminho estreito e passam pela porta estreita. Talvez muitos de vocês já ouviram a respeito dessa famosa porta estreita, desse caminho estreito. E talvez você ouviu isso de uma maneira, eu diria, um tanto quanto distorcida, dando-se a entender que essa porta estreita e esse caminho estreito é um caminho de muitas restrições, de muitas dificuldades, muito penoso, muito difícil de passar e entrar por ele, e por essa dificuldade alguns não têm competência, alguns não têm habilidade suficiente para passar por essa porta estreita, talvez porque estejam acima do peso ou algo do tipo. Mas não é necessariamente isso que Jesus está dizendo. Até porque em outro momento Jesus diz que Ele é a porta da salvação. Em outro momento ainda ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o caminho estreito e a porta estreita aqui referida por Jesus não diz respeito a uma porta de moralismo e nem a um caminho de moralismo, mas diz respeito a passar por Jesus e diz respeito a caminhar em Jesus e com Jesus. E talvez um outro nome dado a isso, que nós poderíamos dar, é viver uma fé autêntica. A autenticidade é um selo de originalidade. E se nós podemos viver uma fé autêntica, nós podemos viver uma fé mentirosa, enganosa. Até porque Jesus mesmo fala que muitos nos últimos dias baterão na porta dele, clamando para que ele abra a porta, e dirão: nós comemos, bebemos com você, abra-nos a porta, e ele olhará para esses e dirá: eu não os conheço. Portanto, nós podemos supostamente caminhar toda uma vida com Jesus,
mas genuinamente e autenticamente nunca ter caminhado com Jesus. Podemos supostamente passar pela porta que é Jesus, mas genuinamente e autenticamente nunca termos passado pela porta que é Jesus. E isso fica muito evidente ao longo das Escrituras de diversas formas. Por exemplo, a Bíblia fala sobre falso arrependimento. E ela fala sobre falso arrependimento quando, por exemplo, Judas Iscariotes, quando tomado de remorso por ter vendido Jesus por 30 moedas de prata, ele fica envergonhado por aquilo e ele fica remorçado, doído por aquilo. Ele devolve as moedas e logo depois tira sua própria vida. O que Judas teve não foi arrependimento, mas foi um falso arrependimento. Falso arrependimento normalmente é movido por moralismo, mas não por contrição e arrependimento. Então, diante de uma moralidade que você conhece, talvez você fique envergonhado e supostamente se arrependa, mas na verdade, se fosse arrependimento, haveria mudança de atitude em direção à vida. Mas o que existe na vida daqueles que falsamente se arrependem é um remorso e uma tristeza em direção à morte. Não há uma mudança, não há uma transformação, mas a morte. A Bíblia também fala sobre o fato de que podemos ter uma falsa crença, ou uma crença que não é autêntica. Tiago vai dizer em Tiago 2,19, que vocês creem, que bom, muito bem, até os demônios creem. E isso, obviamente, que não dá a eles a graça da salvação em Jesus. Portanto, toda uma vida você pode supostamente crer em Jesus, mas na verdade e no fundo viver uma falsa crença, uma crença que não é verdadeira. Uma crença baseada na hipocrisia e nas projeções que você criou na sua mente. A Bíblia fala que nós podemos viver uma falsa santidade. Por exemplo, em 2 Crônicas 24:2, a Bíblia narra a respeito de um rei chamado Joás. E diz que esse rei chamado Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. Ou seja, Joás fez o que Jesus, o que Deus se agradava, porque Joiada, o sacerdote, estava vivo. E quando ele morreu, ele parou de viver a santidade que supostamente ele vivia. Portanto, talvez você possa estar vivendo uma falsa santidade. Uma falsa santidade baseada talvez na pressão do convívio social da igreja a qual você pertence. Uma falsa santidade talvez fundamentada e baseada na pressão familiar que é exercida sobre você. Mas genuinamente você não é santo. E tampouco se agrada da santidade e muito menos deseja agradar a Deus em tudo que você faz. A Bíblia fala que nós podemos viver um falso amor e uma falsa bondade. Quando João diz, filhinhos, não amemos apenas de palavras. Dizendo que nós podemos amar a Deus apenas de palavras e podemos amar uns aos outros apenas de palavras. Mas de fato e verdade, nunca amarmos. Nunca amarmos a Deus e nunca amarmos ao próximo a não ser da boca para fora. A palavra fala que nós podemos viver uma falsa humildade. E venhamos e convenhamos, a igreja é um ambiente fértil para falsos humildes. A Bíblia diz, em Colossenses 2:23, que alguns viviam umas regras que tinham de fato aparência de sabedoria e uma pretensa religiosidade, porém, era uma falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Você pode viver uma falsa humildade durante a vida inteira, e ainda assim, nunca de fato, se quebrantar diante de Deus, e receber dele o favor da salvação. A Bíblia fala que nós podemos também adorarmos a Deus de maneira falsa. A exemplo disso, Caim e Abel.
A Bíblia narra a história desses dois irmãos, filhos de Adão e Eva, que vão adorar a Deus. Caim adora a Deus de maneira reprovável e Deus rejeita a adoração de Caim, enquanto Deus recebe a oferta e a adoração de Abel, porque Caim era falso em sua adoração. No fim, Caim não estava entregando para Deus o que Deus pedia dele. Caim estava entregando para Deus aquilo que ele queria entregar para Deus. E talvez você também seja essa pessoa. Que seja entregando para Deus aquilo que você quer entregar para Deus e não aquilo que Deus pediu que você entregasse a Ele. E assim sendo, por toda uma vida talvez viver uma falsa adoração. A Bíblia ainda diz que nós podemos orar de maneira falsa. Jesus diz para os mestres da lei, fariseus hipócritas, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar, fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Homens que viveram uma vida aparentemente de oração e de devoção a Deus, mas que no fim das contas as suas orações sempre foram falsas, nunca foram autênticas, nunca foram genuínas. Mas sabe de uma coisa? A palavra nos fala que o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Jesus, ele não é carente atrás de likes em rede social. Jesus não é um youtuber atrás de views ou atrás de alguns inscritos no seu canal. Jesus não é um cantor atrás de tietes para participarem do seu show. Jesus não é uma celebridade que quer reunir uma multidão nos últimos dias para celebrar quem Ele é. Não. Jesus é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, que está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E talvez diante disso você por um segundo possa se enganar dizendo, pastor, mas eu sou muito autêntico, muito verdadeiro na minha adoração, eu adoro a Deus de maneira sincera. Você precisa ver, por exemplo, quando estavam cantando as canções de louvor a Deus, eu estava todo arrepiado de tão sincero que eu sou. Meus irmãos, a sinceridade referida por Jesus, que o Pai procura, a verdade referida por Jesus, que o Pai procura, não é a verdade da era do relativismo, não é a sua verdade, não é a sua sinceridade. Você pode ser uma pessoa muito sincera consigo mesmo e ainda assim, sinceramente, ir para o inferno. Porque não tem a ver com a sua verdade, não tem a ver com a sua sinceridade, mas tem a ver com a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Portanto, quando Jesus fala que Ele é a porta estreita e que Ele é o caminho estreito, o que Ele está dando-nos a entender é aquilo que a palavra corrobora em diversos outros momentos, e obviamente que de Gênesis a Apocalipse isso é confirmado. Não há salvação em outro nome dado aos homens, senão através do nome de Jesus. Não importa que sejamos salvos por outro caminho que senão o caminho que é Jesus, a verdade que é Jesus. Portanto, entrar pela porta estreita, num primeiro sentido, significa exclusividade. Não são todos os caminhos que levam até a salvação. Todos os caminhos levam até Deus, é verdade. Mas alguns para juízo e um para a salvação. Portanto, quando Jesus fala que existe uma porta e um caminho, quer você queira crer ou não, o que Ele está declarando é exclusividade. Só eu posso te salvar. Só eu posso perdoar os seus pecados. Só eu sou o santo e fui sacrificado em seu favor na cruz, propiciando a ira do Pai, justificando pecadores.
e libertando aqueles que estavam aprisionados na escravidão do pecado. Somente eu fiz isso, Jesus. Portanto, em certo aspecto e sentido, quando Jesus afirma que Ele é a porta estreita e Ele é o caminho estreito, o que Ele está afirmando é sobre exclusividade, e logo, o que nós podemos concluir acerca do fato de que existe exclusividade para a salvação, ou seja, Jesus. O que nós podemos também compreender e entender, que nós precisamos entrar por Jesus. Como nós entramos por Jesus? Essa foi a pergunta que algumas pessoas fizeram em um ambiente talvez parecido com esse, mas obviamente sem caixa de som e sem ondas, no mar da Galileia. Quando o apóstolo Pedro pregava a uma multidão e aquela multidão se arrepende de seus pecados e fica constrangida diante daquilo que Pedro estava falando e perguntam para Pedro: Pedro, o que nós fazemos diante do que você fala? E Pedro então fala a eles: arrependam dos seus pecados, sejam batizados em nome de Jesus e recebam o dom do Espírito Santo. Você pode repetir comigo? Arrependa-se dos seus pecados, sejam batizados em nome de Jesus e recebam gratuitamente o dom do Espírito Santo. Portanto, é necessário haver arrependimento. A porta, que é Jesus, só pode ser acessada por pessoas que genuinamente se arrependem dos seus pecados. Ah, pastor, eu estou arrependido de trair a minha esposa. Obviamente que você deveria se arrepender disso. Mas o arrependimento aqui referido pelas Escrituras Sagradas, não se trata de arrependimento de pecados, mas trata-se de arrependimento do pecado. Existem pecados, existe o pecado. Você sabe quais são os pecados? Os pecados são os frutos do pecado. E esses frutos são imoralidade, mentira, roubo, idolatria, corrupção, engano, porfia, facção e tantos outros pecados. Entretanto, Jesus nos convida, antes de tentarmos resolver o problema dos pecados, a resolvermos o problema do pecado. E sabe qual é o pecado? Ignorarmos a Deus, o Criador dos céus e da terra, e não vivermos para a sua glória. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, acerca da ira de Deus, dizendo: a ira de Deus é revelada dos céus contra todos aqueles que praticam a impiedade, a injustiça. O que Paulo está dizendo é que a ira de Deus é revelada contra os ímpios. Os ímpios não necessariamente são aqueles que praticam pecados. Os ímpios são aqueles que praticam o pecado. E o pecado referido pela impiedade simplesmente é não crer em Jesus. Ignorar a Deus. Viver uma vida toda como se você não tivesse sido criado por Deus e nem mesmo para a sua glória. Portanto, não adianta chorar pelos pecados. É necessário se arrepender do pecado. É necessário tomar uma atitude cósmica, universal, diante do Deus Criador dos céus e da terra e dizer: eu entendi, eu fui criado por você e existo para você. Portanto, é necessário arrependimento para passar pela porta. Mas existe a porta e existe o caminho. A Bíblia diz, de maneira categórica, sem espaço para que pensemos o contrário: aquele que perseverar até o fim, herdará a coroa da vida e receberá a salvação em Deus. Aquele que perseverar até o fim. Em outras palavras, você pode ter tido até uma experiência com a porta, mas se você não trilhou no caminho que é Jesus, a porta não pode te salvar. É necessário que você caminhe no caminho que é Jesus.
E o que é caminhar no caminho que é Jesus? Jesus diz de maneira muito clara e evidente para que ninguém confunda e erre. Aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Portanto, não é suficiente uma experiência emocional com Jesus, denominada porta. Não é suficiente um batismo, porque o que vai comprovar a genuinidade, a autenticidade da sua fé é o caminho. É o caminhar com Jesus e caminhar em Jesus. Portanto, não, nem todos serão salvos. Serão salvos naqueles, e somente aqueles, que creem na exclusividade da salvação por meio de Jesus. Que entram pela porta que é Jesus, e que caminham no caminho que é Jesus. Amém? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, alcance-nos nessa tarde, com quebrantamento, com contrição. É uma tarde festiva, ensolarada, alegre e feliz. Entretanto, um dia o sol passará, um dia essas alegrias efêmeras passarão, um dia a praia será desfeita, e nesse dia, só usufruirão plenamente da alegria aqueles que creram em teu nome. Nós reconhecemos o nosso estado de total depravação. E reconhecemos que se você não nos chamar, Jesus, nós não vamos em tua direção. Por isso, nessa tarde, nesse lugar público, nós clamamos a ti, Jesus. Chame algumas pessoas aqui para caminharem contigo. Chame aqueles que o Senhor conheceu antes da fundação do mundo e os separou para a sua glória, para hoje startarem uma caminhada contigo. Atrai o nosso coração para perto de você, Jesus. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Tudo que eu falei nessa tarde não é nem um pouco palatável, agradável e muito menos diplomático. A mensagem de Jesus é uma mensagem diplomática. A mensagem de Jesus é uma mensagem de guerra contra toda a mentira que tem ocupado espaço no coração e na mente de tantas pessoas. E se de alguma forma, nessa tarde, algo dentro de você te confirma que somente Jesus pode te salvar, perdoar os seus pecados e te dar uma nova vida. Se há algo dentro de você nessa tarde, grita, como se dizendo, é isso, é isso. Eu preciso dizer para você que é o próprio Jesus te chamando. Existem alguns que passarão por aqui, ouvirão tudo o que ouviram, e nada acontecerá com eles. Mas existem alguns outros, que ouviram o que ouviram, e o Jesus confirmou no seu coração, acerca dessas verdades. E nessa tarde algo te move em direção a Jesus. Talvez sem entender, sem saber como, você nem precisa. Eu quero te convidar nessa tarde
a entrar pela porta que é Jesus. Se você não vivia uma fé autêntica, genuína, verdadeira, talvez você era até um bom político em relação às coisas de Jesus e da igreja. Até você gostava da igreja e desse tal Jesus. Mas se você entendeu que existe mais do que isso, Jesus está te chamando para uma fé verdadeira e genuína. Se você sente isso no teu interior, aí no seu lugar mesmo, eu quero convidar você a fazer uma oração entregando a sua vida a Jesus. E por meio da fé, entrando pela porta que é Jesus. No seu lugar, se hoje você quer se render a Jesus e começar uma caminhada eterna com Ele. Se no seu lugar você crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é a porta da salvação. Aí mesmo no seu lugar, repita comigo essa oração. Diga essas palavras para Jesus, Ele ouve e conhece o seu coração. Ele está aqui procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Diga essas palavras para Ele se hoje você quer entregar-se a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e que tenho ignorado você até aqui. E reconheço por meio da fé que não existe outra forma para que eu tenha esperança e receba a salvação, senão através de Ti, Jesus. Algo dentro de mim me confirma que você me aceita e que você está me chamando para a salvação que existe em Ti. E eu digo sim a esse chamado. Nessa tarde eu te reconheço, Jesus, como Senhor de todas as coisas e da minha vida. E eu clamo a Ti, salva-me de mim mesmo, salva-me do meu destino e me dá a vida eterna que só Tu podes dar. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Cabeça baixa e olhos fechados no seu lugar ainda. Se você fez essa oração, algo poderoso está acontecendo em você. Não ignore isso. Ninguém é capaz de crer em Deus se Deus não dar a esse fé para que creia. Se você fez essa oração, entregando sua vida a Jesus, aí no seu lugar mesmo, levante uma das suas mãos bem alto, que eu quero ver você. Amém. Todos vocês que levantaram suas mãos, nós queremos orar pela vida de vocês. Algo eterno, poderoso da parte de Deus hoje está acontecendo em vocês. Todos vocês que levantaram suas mãos, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Se vem algum amigo seu, pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, abraçar, orar junto com ele. Você está feliz? Aí do seu lugar, estenda as mãos em direção a essas pessoas. E junto comigo vamos orar.
e clamar a Deus que a promessa que Ele nos deu, de que Ele nos daria o Espírito Santo, que testificaria da salvação que recebemos, e seria um selo da salvação, possa ser concretizada hoje na vida deles. Vamos lá, vamos orar. Jesus, nós te louvamos e agradecemos pela decisão que cada uma dessas pessoas tomou em direção a você. Nós cremos de verdade que isso que está acontecendo aqui nessa tarde, na verdade não começou nessa tarde. Começou antes mesmo que eles fossem gerados no ventre da mãe deles. E nós nos alegramos pelo fato tão glorioso, tão majestoso, de como o Senhor salva e perdoa pecadores. Jesus, nessa tarde nós clamamos vida nova sobre eles, ó Pai. Dê a eles o teu Espírito, Espírito Santo da promessa, para que instrua-os no caminho que eles devem andar. Confirma, Senhor, a decisão que eles tomaram hoje. E que essa decisão possa apontar para o caminho estreito, que é você, Jesus. Começa algo novo, poderoso, sobrenatural na vida deles. Transforma a história deles de uma vez por todas. Inicia um processo de santificação, de glorificação junto a Ti, Jesus. Ensinando-os no caminho a qual eles foram libertos para caminharem. Nós os abençoamos, louvamos, exaltamos a Ti, Jesus, por essa decisão. Em Teu nome que nós oramos. Amém e amém. Continue no seu lugar, pode continuar aqui mesmo. Nós vamos agora ter um momento muito especial de batizar aqueles que fizeram um compromisso com Jesus. Escuta aqui, a Bíblia diz que todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados devem ser batizados em nome de Jesus. O que é necessário para que nós nos batizemos? Nos arrependamos verdadeiramente. E o arrependimento verdadeiro, como eu falei anteriormente, ele não é meramente uma declaração, uma emoção de uma tarde, mas é uma decisão de a partir de hoje, ou de ontem, ou da semana passada, caminhar no caminho que é Jesus. Pastor, batismo tem a ver com religião? Não. Batismo tem a ver com Jesus. A igreja tem a ver com Jesus. Mas batismo não é, primariamente, uma introdução a uma religião, mas é uma imersão na vida de Cristo através do arrependimento. Portanto, o que é necessário para que nós nos batizemos? Que tenhamos uma vida moralmente correta, que sejamos pessoas boas. Não, nós não somos pessoas boas. É necessário que tenhamos arrependimento e disposição de caminhar com Jesus a partir do momento que você se batiza. Obedecer a Ele e seguir a sua palavra. Portanto, nessa tarde existem pessoas aqui que querem se batizar. Se tem, levante uma das suas mãos no seu lugar. Vamos fazer isso de maneira mais ordeira, organizada. Eu queria convidar todos que vão se batizar hoje. Talvez pessoas que já entregaram sua vida a Jesus em outra ocasião, mas que hoje estão decidindo confirmar a sua decisão por Jesus e começar a caminhar no caminho que é Jesus. Todos vocês que hoje decidem se batizar, sai do seu lugar, venha bem perto aqui. Abrem uma clareira aqui. Aqueles que não vão se batizar, abrem espaço.
Vamos lá, todos aqueles que hoje querem se batizar, podem vir aqui à frente. Podem abrir mais espaço, por favor. Temos aqui pastores implantadores da onda, estão aqui, supervisores. Amém. Pastores implantadores da onda, cheguem aqui perto rapidinho. Supervisores, coordenadores também podem vir nos ajudar. Aleluia. Por gentileza, abra um corredor até o mar. E vocês, pastores, líderes, vai ajudando a conduzirem eles até o mar. Vai tentando caminhar meio que em fila para não dispersar. Chegue até o mar e podem começar a batizar conforme a fé de cada um deles. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus e celebrar quanto eles vão indo em direção ao mar. Quantos estão felizes, quantos podem fazer festa.